gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu tenho uma surpresa muito legal que faz parte de um projeto que eu estou tendo aí de trazer umas pessoas bem interessantes e novas no pedaço. Então eu tive a sorte de que eu encontrei a pessoa, que ela aceitou. Então eu estou conversando agora com Alexandre Galas. Isso, boa noite. Boa noite. Então, cara, você está em São Paulo, não é isso? Eu estou em São Paulo, é isso. Beleza, então ó, eu já tenho que começar logo de cara falando sobre o tópico que é tipo assim, o motivo que eu achei interessante de conversar contigo, né? Você é a primeira pessoa que eu conheço, literalmente, que trabalha na Yahoo. Eu conheço pessoas que trabalham em várias companhias, você é a primeira da Yahoo. Então eu já fiquei assim, super interessado em conversar contigo. Como eu dei aquela estoqueadazinha, como eu falei, e eu vi que você está lá desde setembro de 2011. Isso. E eu sei que você é engenheiro de software. Tá, agora, o que você faz na Yahoo, então? Então, no Yahoo, no Yahoo, isso também não tem opinião certa, assim, né? A galera fala na Yahoo, no Yahoo. Mas a gente desenvolve produtos aqui no Brasil, né? Então, tem muito funcionário no Yahoo. E, algumas áreas, assim, por exemplo, tem escritórios na Índia que são só área de teste e tal. No Brasil, a gente desenvolve produto. Tem umas outras partes de mídia, editorial e tal. Mas quem mexe com software desenvolve produto. Então a gente fez 3 no Brasil. Eu participei de 2 deles. Então a gente fez o Yahoo Meme, ficou bem popular. Ele foi desenvolvido aqui no Brasil e tal, mas morreu, não acabou não dando certo. A gente fez o Yahoo Profile, que é cada pessoa que tem uma conta no Yahoo usa o Profile para mexer nas suas settings, para ligar e desligar sharing com Twitter, coisas assim. E agora a gente está fazendo uma parte do Yahoo Mail, né? Que o Yahoo Mail é subdividido em muitos times. Então a gente faz um aplicativo para Windows 8 do Yahoo Mail, o aplicativo oficial do Yahoo Mail para Windows 8. E a nossa função, assim, é meio... No Brasil a gente divide... Todo mundo é software engineer, né? Tem até um designer que está lá que é contratado como software engineer. Porque a gente tem meio que múltiplas responsabilidades, né? No meu dia a dia eu não programo só, né? Às vezes eu também testo, ajudo os caras a testar. Tem dia que eu fico só o dia inteiro testando, né? Escrevendo o teste ou fazendo o teste na aplicação mesmo. E a gente fica trocando de chapéu e mudando de tarefa, assim mesmo. É bastante comum. É um time que a gente considera multidisciplinar. Então é mais ou menos isso que a gente faz. O Yahoo Mail para Windows 8 está sendo feito em JavaScript, né? Uma equipe de desenvolvimento em JavaScript. E é essencialmente isso aí. Pô, legal. Você falando aí de fazer testes e tal, uma das coisas que eu notei foi que eu fui lá no GitHub e eu vi os repositórios que você tem, e parece que os repositórios mais recentes são assim relacionados a usar o Selenium, que é uma ferramenta que eu conheço bastante. Então, você está mais assim na engenharia, na parte de automatização de testes, assim? Sim, a gente tem um interesse bem grande, assim como todo mundo faz um pouquinho de teste, de automatizar as verificações desses testes o máximo possível, né? A gente tenta seguir aquele conceito que eles falam de continuous deployment, não sei se você já ouviu falar, que é você tá sempre pronto para publicar uma versão da sua aplicação, do seu sistema, a qualquer momento, né? Sempre gerar uma versão, não demorar 4 dias, por exemplo, para fazer um deploy. Se eu quiser fazer agora, eu posso. Não significa necessariamente que você faça vários por dia. Tem empresas que fazem, né? O GitHub, por exemplo, faz mais de 100 deploys por dia, micro deploys. Né? Então a gente tenta seguir esse conceito. Tudo tem que ser muito bem testado. O Selenium é uma das ferramentas que a gente usa para testar. Inclusive foi uma grande dor de cabeça assim, para testar uma aplicação do Windows 8. Porque a plataforma é muito legal, porque a gente desenvolve para a web lá dentro. E ela tem umas características da arquitetura que deixam ela bem rápida, então não fica com uma cara de web app dentro de uma casca de aplicativo nativo, né? A aplicação fica bem legal, assim, com uma performance muito boa. Só que é quase impossível testar, porque embora ela rode no mesmo engine do i10, né, do Internet Explorer, ela não é um Internet Explorer completo, então não existem os drivers que o Selenium precisa para se comunicar com esse cara.
Então, lá no Yahoo a gente acabou também desenvolvendo um cara para fazer isso. Ele é um microservidorzinho em Node.js que se comunica com um clientezinho WebSocket dentro da aplicação lá do Windows 8. A gente constrói uma aplicação instrumentada justamente para fazer isso. Daí a gente roda o Selenium, mas tem suas deficiências também nessa técnica. É 2 vezes mais lento que um Selenium normal. Cara, bem, eu imagino que uma companhia como a Yahoo, ou Yahoo, né, como a gente não consegue descobrir se é A ou não pode se dar o luxo de falar assim, bem, eu não vou providenciar suporte para versão X ou Y, né? Você tem que ser uma coisa mais abrangente. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Porque a minha experiência, né, eu tenho experiência justamente de automatização de teste também, eu faço a mesma coisa. Mas, por incrível que pareça, nas companhias que eu trabalhei, a gente ainda dava o luxo de falar, não tem suporte para a versão tal. Sabe, por exemplo, não, a gente não se importa com o usuário do Mac, né? O Safari então tá fora. Como é que vocês lidam com isso? Porque eu sei que você, assim, para você fazer um teste, você tem que testar em várias plataformas e várias versões dos web browsers. Como é que vocês lidam? Você tem alguma ferramenta que vocês usam ou é na mão? Como é que é o negócio? No Yahoo para Windows 8 tem uma dessas características, não é necessariamente compatibilidade, mas é uma outra que também é bem crítica, parecida, né? Que é a internacionalização, você serve uma aplicação em múltiplos idiomas. No Yahoo Profile a gente tinha os dois, tanto a internacionalização quanto o suporte desde o IE7 até os mais atuais. As primeiras versões tinham suporte ao IE6 também, era bem difícil assim desenvolver nesse ambiente. Então a gente faz o Selenium rodar em cada um desses caras, mas isso também não garante muita coisa, né? Porque o principal problema dos IEs antigos é o rendering visual, ele pode quebrar coisas visualmente na tela. E o Selenium ele vai buscar pelos elementos, vai encontrar os elementos, ele trabalha meio no código, né? Ele não consegue ver se o visual de algo quebrou. Então a gente sempre fez o que a gente chama de walkthroughs, a gente anda pela aplicação inteira. Então a gente faz isso algumas vezes, ocasionalmente, e cada um adota um browser. Então, eu vou adotar o Firefox no Windows, e cada um adota um ou mais browsers e testa a aplicação inteira com o roteiro dos nossos testes de aceitação, que é compartilhado entre os testes de aceitação e esse walkthrough, e a gente testa manualmente esses caras, porque não tem muito o que fazer mesmo, tem que... E com os idiomas também, é muito complicado, né? Com os idiomas a gente tem aqueles idiomas que... O árabe da Jordânia, né, que ele é invertido, ele é right to left. E daí você tem que internacionalizar o CSS, para tudo que era margin left, agora ser margin right, float left, float right. Foram desafios bem interessantes, assim. Se pensar, eu não aprendi no Yahoo a programar melhor. Isso é claro que eu aprendi, mas o meu maior ganho de entrar lá foi aprender esse tipo de coisa, como internacionalizar uma aplicação, bastante difícil de aprender sozinho, como testar uma aplicação em várias plataformas de uma maneira eficiente, isso foi bem legal. Eu vejo, por exemplo, onde eu trabalho lá, que infelizmente esse lance assim, de testar a internacionalização, como que o seu aplicativo roda em outros idiomas, infelizmente ele não tem tanto foco, assim, sabe? Ele não é um cidadão de primeira classe nesse mundo, né? É uma coisa que infelizmente acontece. Você tinha até perguntado como que a gente faz essas escolhas também, né? Se a gente escolhe ou não suportar os browsers ou os idiomas. É legal isso, né? Porque teve até a frase de um dos testers do nosso time, que ele falou assim, que quando você tem milhões de usuários, qualquer edge case é um problema, assim, é um bug grande. Então, qualquer faltazinha de suporte também é uma falta de suporte muito grande, né? Existe aquele site da Microsoft que mostra quais lugares do planeta ainda usam o IE6, ainda tem uma maioria de IE6, né? Então, na Ásia tem muitos desses países. E o Yahoo é forte na Ásia. E a gente não pode meio que se dar o luxo de ignorar um mercado tão grande, né? Com certeza. Como eu falei, nós pelo menos ainda nos damos esse luxo de escolher esse tipo de coisa. Cara, me diz uma coisa, como é que foi que você foi parar aí na Yahoo? Como é que foi esse processo aí de aparecer na Yahoo? Porque é uma companhia de nome, né? Uma companhia que faz parte da história da internet, tecnologia. Sim, eu fiquei bem surpreso, assim, eu estava há uns 8 meses no meu emprego antes do Yahoo, né? E eu
costumo gostar de ficar bastante tempo num lugar, né? E eu já tinha passado por 2 empregos que eu tinha ficado pouco tempo e, poxa, apareceu essa oportunidade do Yahoo. E foi engraçado porque ela foi um pouco depois de eu começar a me envolver com a comunidade open source e tal, e 2 caras que eu conheci da comunidade me indicaram simultaneamente para pessoas do Yahoo. Eles acharam isso legal e me chamaram, assim, né? Me chamaram, eu fiz o processo seletivo e tal. Não foi uma indicação assim cega, né? Eu participei do processo e tudo mais. Mas foi legal isso, né? Eu olhei assim, eu gastei muito tempo investindo na comunidade, né? Preparando palestra, fazendo código open source e tal, e vem um investimento, assim, o retorno desse investimento foi bem claro, quando houveram indicações de 2 pessoas que eu conheci na comunidade, né? Eu fiquei bem feliz. Quando você fala comunidade, você está falando da comunidade PHP, não é isso? Sim. Hoje eu tenho um pouco mais de contato também com a comunidade JavaScript, talvez algumas outras Android, Firefox OS, mas a comunidade que eu tenho mais envolvimento é o PHP. Embora eu trabalhe com JavaScript hoje no Yahoo, o PHP é a minha linguagem principal. Olha, o Rafael Rosa Fu, que é do Grok Podcast, ele me mandou uma pergunta para mim fazer para você. Então, é claro que nessa semana passada, a maior notícia do mundo de tecnologia não foi o Ubuntu dessa vez, foi o lance que aconteceu aí, né, com a CEO, a Marisa Mayer, não é isso? Ela declarando, anunciando que ninguém podia trabalhar remotamente, não é isso? Ou você tinha que trabalhar no escritório, ou então você tinha que pedir as contas, eu acredito. Foi esse o anúncio que rolou mesmo. Primeiramente, você acha, a pergunta do Rafael, você acha que as coisas estão melhores agora que vocês têm essa mulher como CEO? Sim. O que exatamente que ela colocou assim que você vê essa diferença? Teve uns mimos, a gente sabe que são mimos, mas são mimos consideráveis, porque os CEOs anteriores não se preocupavam muito com esses mimos, então tivemos máquinas novas, muito boas, assim, todas as máquinas, né? Isso é um puta incentivo pro programador, né? Você trabalhar com uma máquina nova, assim, top de linha mesmo. Eles deram telefones pra gente, então cada funcionário, os 11 mil funcionários do Yahoo ganharam um smartphone, né? Eles podiam escolher entre o iPhone e o Galaxy e tal. E ela também trouxe algumas mudanças no processo. Então, antes a gente tinha já uma preocupação com qualidade, mas um dos CEOs anteriores, ele, por exemplo, demitiu toda a área de QA, de todo o Yahoo. A do Brasil sobreviveu porque a gente tinha todo mundo como engenheiro, né? Então não tinha caras que estavam como QA. E os caras conseguem trabalhar como engenheiro se precisar. Uhum. Não são apenas QA. Então a gente conseguiu manter a qualidade aqui. Esse CEO anterior fez essa cagada, né? Fez um layoff, mandou 2.000 pessoas embora relacionadas à qualidade. E a Marissa não, ela tá incentivando a qualidade, né? Incentivando práticas ágeis, realmente querendo fazer isso acontecer, né? Tem um reflexo muito visível, assim, né? De o quão rápido o Yahoo moveu desde que ela entrou. A gente fez o Yahoo Mail para Windows 8, a aplicação inteira, a gente fez em 3 meses. E a gente não conhecia nada da plataforma, absolutamente nada. Ninguém nunca tinha programado para Windows 8, né? Embora a gente já programasse para web, que foi um grande facilitador. E a gente entregou uma solução muito completa, com testes de aceitação, testes unitários, internacionalizada. Foi muito bem avaliada na Store do Windows, né? Teve 5 estrelas, 4 estrelas e meia, fica por aí. Os usuários avaliam bem. E isso foi um reflexo dela, assim, né? Não foi só a aplicação do Windows 8 que foi feita no Brasil, porque eu gosto dessa equipe, eu gosto de elogiá-la. Mas as equipes que fizeram a versão para iPad ainda não saiu, para iPhone, para Android, a nova versão para web, também construíram produtos muito bons. E a nova homepage também, foi tudo isso construído depois que ela chegou, assim. E realmente a gente se sente mais produtivo, né? O programador produtivo fica feliz. Com certeza. Então ela está investindo não só na qualidade, mas também, eu diria até mesmo na qualidade do ambiente, né, para vocês poderem trabalhar. Pra caramba. Ela colocou vários outros mimos também, assim, de deixar o ambiente de trabalho melhor. A gente, por exemplo, agora tem comida gratuita no escritório. Bate, chocolate, salgadinho, essas coisas. Assim. Uhum. Tranqueiras, né? A gente ainda tem o vale alimentação, né? A gente não vai comer tranqueira só o dia todo, mas ela dá uns mimos bem legais, assim.
A gente achou que não ia chegar para o Brasil, né? Essas são coisas que foram anunciadas na internet e tal. Quando anunciaram, não chegou no Brasil, mas deu, sei lá, um mês depois e chegou tudo para cá também. Ela tá preocupada em deixar isso em todos os escritórios do Yahoo e tal. Bastante legal o trabalho dela. Bem, a minha experiência com o Yahoo faz muito tempo que eu realmente eu não uso. Eu cheguei a ter um Yahoo Mail, né? Antes de ter aparecer o e-mail do Google e tal. A minha impressão é que o Yahoo começou a deixar de ser relevante, né, no mundo, porque parecia que estava meio que estagnado, não estava renovando. Você então sente que com essa CEO agora, você acha que vai dar uma guinada? Você acha que vai fazer uma diferença? Nós vamos escutar um pouco mais o Yahoo assim no futuro? Eu acho que sim. A galera fala muito de mobile first como técnica de desenvolvimento. Ela colocou mobile first como uma técnica da empresa, assim, como um princípio da empresa. Então, antes o mobile era visto como aquele apêndice de cada produto que a gente desenvolvia. A gente pensou numa ideia fechada, que tal o produto, e alguém pergunta, e o mobile? Daí alguém faz um apêndice, né? Aquela coisa feia que roda em mobile e é esquisita. Ela não, ela quer fazer os mobiles primeiro, né? É isso que ela fazia no Google antes de vir pro Yahoo, né? Ela cuidava do Google Maps Mobile, que é um produto excelente. Ela já cuidou da Google Search, da principal, então ela tem um feeling muito bom para saber quais produtos vão voltar a ganhar popularidade no Yahoo, porque era bem óbvio assim que as coisas estavam... O Yahoo ele cresceu muito rápido na década de 90 e daí ele congelou o que ele fazia porque estava dando muito certo. Daí teve um baixo declínio, assim, que era constante, mas bem lento, até ele ficar na situação que ficou hoje, né? Porque ninguém falava, vamos drasticamente redesenhar a homepage. Sempre alguém falava, mas pô, e onde a gente vai pôr os anúncios? A gente vai mudar a posição dos anúncios? E imagino que tivesse um impacto muito grande nas decisões que esses caras tinham, né? E eu imagino que foi isso que causou o Yahoo ficar sem mudanças por muito tempo, sem inovações. Foi o medo da queda ficar mais drástica ao invés de ter melhora. E ela teve essa coragem e a experiência, e tanto a oportunidade quanto a competência de conseguir assim, fazer isso. Eu realmente acredito nela. Mas legal, é bom escutar isso de você, porque, por um lado, eu gosto de competição. Eu acho que competição é uma coisa muito interessante, até porque fomenta ideias novas e, né, cada um querendo desbancar o outro. Então, é uma coisa muito legal, evitar de ter um monopólio. Então, é legal escutar isso de você. O Rafael também perguntou outra coisa, que foi assim, ainda falando sobre a notícia que aconteceu na semana passada. Então, qual foi o impacto que teve com esse lance do cancelamento de trabalho remoto? No Brasil, esse teve um impacto grande ou será que é só em outros países onde que talvez tenha mais pessoas trabalhando remotamente? Então, no Brasil, a gente já tinha um acordo entre todos da equipe que a gente não ia fazer trabalho remoto. Então, a gente chegou à conclusão de que o trabalho remoto tornava a gente menos produtivo para o tipo de coisa que a gente tinha que fazer. Mas a gente trabalha parcialmente com um time remoto em Sunnyvale, que tem um funcionário do Havaí. Ele fica lá alocado no Havaí. Sem problema, né? Ele continua na empresa e tal, ele não foi mandado embora. Então, a gente conhece gente que não foi mandado embora, que não aconteceu isso. As pessoas trabalham de casa ainda. Mas a gente sabe que várias pessoas saíram também. O impacto, assim, das pessoas conversando e tal, e do que a gente discutia sobre isso dentro do Yahoo, que eu não posso falar e não vou falar o que é, mas o que eu posso dizer é que é bastante similar ao que aconteceu na web. Então, quando o anúncio saiu, escapou, várias pessoas tiveram reações positivas e negativas, né? Algumas pessoas falaram, não, a Marissa tá certa. Algumas pessoas falaram, não, a Marissa tá errada. E algumas pessoas falaram, ela deve ter um bom motivo para fazer isso. Foi exatamente esse tipo de reação mista que a gente teve dentro do Yahoo no Brasil e também dentro do Yahoo como uma empresa inteira, né? Porque a gente se intercomunica lá dentro bastante, lista de discussão, chat, tudo mais. Exatamente a mesma coisa que a gente via fora, né? Bem transparente. Depois que a Marissa entrou, ficou bem transparente o que acontece no Yahoo, né? E acho que só ficou essa sensação de não ser nesse tema, por ser um tema muito mais delicado do que as outras coisas que ela fez. Né? Com certeza. Então, agora vamos mudar de assunto. E me fala uma coisa, como eu tinha mencionado antes, né, olhando no seu GitHub, eu vi assim, que tem bastante PHP, você mencionou para mim que tem bastante Java, né, JavaScript, que você está usando bastante agora, porque é programação web e tal. Então, logo de cara, né, olhando o seu perfil online, mostra assim, que você gosta muito de arquitetura RESTful. Sim. Tá? Então, aparentemente alguém reparou isso e mandou uma pergunta para mim. Então, o Daniel Lima
mandou perguntar para você, pediu para me perguntar para você, como é que uma pessoa começa a estudar web semântica, aprender sobre RESTful, esse tipo de coisa? Legal a pergunta. Eu comecei fuçando, né? Eu tive a sorte de, quando eu tá pegando a produtividade no desenvolvimento, sabe, quando você está saindo de ser iniciante, só fuça na sua casa e tal, está começando a pegar um pouco de produtividade, mas você ainda engasga algumas vezes. Eu tive a grande oportunidade de conhecer o desenvolvimento baseado em padrões, que no Brasil veio com o Tableless, esses caras, né? Então, eu vi o trabalho dos caras e falei, poxa, isso aqui vai me dar mais produtividade. Então, eu fui por esse caminho. Eu poderia ter ido para um caminho de uma ferramenta, sei lá, um XTJS, por exemplo, que é uma ferramenta que constrói em cima do HTML, etc., uma outra camada completamente diferente de blocos, de como ela é organizada. Quem faz isso também sei lá, frameworks como o CakePHP, o Rails, o Django. Eles não são RESTful, eles usam um subset do que é o protocolo HTTP para trafegar um idioma deles, né, um idioma de cada framework. Então, cada um deles tem o seu estilo. Eu tive a sorte de ir para o caminho das pessoas que tentam compreender o que o cara que fez o HTTP estava realmente pensando, né? Porque, ele obviamente estava pensando em ser produtivo. E eu nunca li o trabalho desse cara. Será que o trabalho desse cara faz sentido? Foi isso que eu fiz. Peguei e li o trabalho do cara. Daí não fez sentido nenhum para mim, porque eu não entendi o que ele escreveu. Porque se você pega, por exemplo, a RFC 2616, é o documento que descreve o protocolo HTTP, que é a base do REST, né? Você começa a ler esse cara, ele começa a ter referências para as várias outras RFCs. Isso se torna uma cascata assim infinita. Então, eu passei muito tempo compreendendo só 5%, 6% do que eu compreendo hoje, depois 10%, depois 20%. Então, o conteúdo sobre padrões, ele tem muita sinergia. Um padrão ele não funciona de forma isolada, né? Então, você não consegue usar só CSS. Esse é um exemplo mais simples. CSS e o HTML, eles estão juntos ali, né? E daí você pensa, eu na verdade cheguei no REST a partir da web semântica. Eu comecei a me interessar por tableless, né, que era fazer coisas sem tabelas. Hoje isso é comum, na época tinha gente que falava, não, tabela é o jeito certo de fazer. O melhor jeito, né, que não quebra. CSS quebra em todo lugar. Mas a gente descobriu que não era. Daí, eu tive a sorte de descobrir cedo. E daí eu comecei a ver microformatos, que era uma parada também relacionada a classes, a semântica do HTML, né, uma semântica não de vamos expor dados na web, mas de vamos expor esse documento de uma forma semântica, né. A parada dos microformatos me levou para o RDFA, que é um bridge entre a ideia dos microformatos e do RDF, e depois eu cheguei no RDF, que é o core de tecnologia da web semântica, né, ele que descreve como a web semântica funciona. E, eu fiquei encantado, porque é muito simples. Aquele foi um documento muito simples de eu ler. Eu entendi qual era a ideia, mas eu não tinha a mínima ideia de como aplicar ela. Porque eu precisava entender um monte de outros conceitos para aplicar aquela ideia. Aquela ideia fantástica, assim, né? Daí eu trombei no REST, o REST era um deles, né? A comunicação entre recursos de uma linked data, né, de uma web semântica, ela é feita através do REST. Tudo na web semântica são triplas, né? Isso que o RDF define. Então, qualquer informação você descreve com 3 unidades, são 3 URLs. Você consegue descrever qualquer coisa no mundo com uma sequência de várias entradas de 3 URLs. E também a forma em que ela é apresentada é a melhor forma para consumir ela. Então, esse lance das triplas também é a melhor forma de extrair dados disso aí. Isso me encantou, né? Essas 3 entradas seriam o quê? O get, um post, seria isso? Não, perdão. O RDF é um pouco diferente. O RDF é assim, imagina que você tem um banco de dados que descreve coisas. O RDF, ele descreve um formato para você publicar os seus dados na web e eles ficarem linkáveis com todo o resto. E não ter problemas do tipo, eu uso o nome, eu exponho o meu serviço como largura e o outro width e o outro propriedade 3644, né? Então ele também cria um mecanismo para que não haja esse tipo de conflito, para que todos se comuniquem de uma forma certa. E como isso acontece? São com 3 URLs. Então 3 URLs definem uma unidade de informação, que é uma tripla.
Então você tem uma URL que é do sujeito, uma do predicado e uma do objeto. Então você fala alexandre.gaigalas.net, daí uma URL que define uma propriedade, pode ser uma URL que define a propriedade de nome. Né? A Dublin Core Name, tem decor.org, papapá. E daí a terceira é o valor. Daí você fala, pô, o valor é uma string, eu não tenho URL. Mas daí o esquema da especificação XML esquema define uma URL para cada tipo do XML data types. Então você depende dessa micro especificação do XML para conseguir definir também os valores literais nessas paradas. E daí começa a ficar interessante, porque você fala alexandregaigalas.net, é uma URL que descreve um blog, e a URL do meu blog. Começa a descrever todas as coisas assim. Eu nem fiquei sabendo bem depois do que aconteceu, mas tem uma micro palestra que eu fiz sobre isso no InfoQ, um site sobre software e tal. Acho que se procurar o meu nome com InfoQ no Google, dá pra ver essa palestra, que eu explico esse conceito bem simplesinho, assim, bem da raiz. Daí ele me levou ao REST, eu falei, putz, tudo são URLs, né? Como eu começo a usar essas URLs para extrair mais informação? Aí que vem a beleza, né? Usando o REST, né, você faz um GET, por exemplo, na propriedade que descreve uma cor. Daí o retorno dela vai ser um conjunto de outras triplas que falam algumas coisas dessa cor. Por exemplo, qual é o range dessa cor? Então, qual é o tipo de URL que pode estar como objeto desse predicado? E qual é o tipo de sujeito que esse predicado pode ter? E daí eu comecei a pensar em como eu poderia fazer auto-discovery dessas coisas, porque é assim que a web semântica funciona. Você expõe e as coisas se autodescobrem. E isso me levou ao REST, que é você operar nas ideias, nos recursos, e trafegar as representações. Então, pô, eu quero ver informações sobre uma cerveja, eu peço a cerveja. Então, quero ver informações sobre uma cerveja no site, eu estou pedindo a cerveja, uma URL que identifica a cerveja. Mas o servidor não consegue trafegar a cerveja para mim, então ele trafega uma representação dela. Então, o REST tem umas coisas muito mágicas que hoje a gente faz de uma maneira menos eficiente do que ele foi pensado. Se cada coisa tem uma URL única, que pode ser representada de várias formas, você não precisa criar um mecanismo, por exemplo, na URL ou em algum lugar escondido, que diz se você quer pegar o perfil de uma pessoa no Twitter em JSON ou XML ou ver o perfil dela no browser. De acordo com o REST, para conectar na API do Twitter e obter o perfil de alguém, você conectaria em twitter.com/alganet. E para ver no browser seria twitter.com/alganet. E para consumir o XML seria twitter.com/alganet também. Porque ele tem um mecanismo de negociação de conteúdo. Então, é sempre ter essa curiosidade de você ler uma especificação e não entender um pedaço, ou ver um link que você nunca leu. E aos poucos ir lendo para você ir montar o quebra-cabeça de cada uma das specs. Então, tem vários que eu não montei ainda. Tem várias especificações que eu estou lendo há muito tempo. E é uma leitura bem fragmentada, né? Não é que eu pego a especificação e vou lendo parágrafo por parágrafo, né? Eu pego algo do Atom, por exemplo, que é um formato de feed, daí ele fala lá sobre cache, né? O cache é de acordo com a seção 13.3 eu falo, pô, lá ele descreve o cache do Atom e de um monte de outras coisas na internet. Por isso que ele está fazendo uma referência para outro documento. Então, esse cara deve ser muito importante. Daí você vai lendo o que é mais importante pelo que é mais referenciado. Bacana. Tipo assim, eu realmente não entendo muito do assunto, mas eu consigo apreciar o que você falou, porque realmente quando você entende as coisas dessa forma, eu acho que até facilita você montar toda a API, né, de qualquer serviço, porque você sabe exatamente quais são as expectativas, quais são o que os protocolos determinam, né, que você tem que expor, esse tipo de coisa. Então acho bacana. Bem, então me fala uma coisa, para quem é um iniciante, né, e vai começar a mexer com programação web e tal, o que você recomenda em termos, assim, vamos dizer, de linguagem até mesmo? O que a pessoa deveria fazer? Primeiro você tem que pensar, poxa, por onde eu quero começar, né? Eu quero desenvolver um jogo para aprender a programar, eu quero desenvolver para web, eu quero fazer um jogo para web. Então, o que eu conheço, assim, bem é a web. Eu não sei fazer bons aplicativos desktop, embora eu tenha feito um para Windows 8 que usa a tecnologia da web. E eu não sei fazer aplicações em linha de comando, mas eu sei escrever um client HTTP em linha de comando. Então, eu acabei escolhendo a web, e eu sugiro ela como um starting point, porque você
pode, mesmo que existam algumas limitações, por exemplo, você não consegue fazer jogos com ultra gráficos na web, mas consegue fazer jogos que divertem, que cumprem o propósito de desenvolver um jogo, que é entreter, não é criar ultra gráficos, né? Então você vai ter um monte de escolhas, começa pela web. É difícil falar, né, que nem eu falei que a minha linguagem principal era o PHP, mas eu não sou um programador, eu não me considero um programador PHP, assim, né, eu me considero um programador web. Porque você pega uma linguagem da web e se você tentar compreender como a linguagem se comunica com o protocolo, isso é o que o manual das linguagens geralmente diz, mas o manual dos frameworks não diz. Então começa pela linguagem mesmo, tenta entender como ela se comunica com o protocolo, tenta entender o protocolo, e você vai começar a entender as outras linguagens automaticamente, porque todas elas têm que se comunicar com o mesmo protocolo. Depois que sai do servidor e vai para a web, se estiver trafegando por HTTP, é igual, né? Você não tem como fazer uma distinção, você não tem como saber se é Python, se é JavaScript. Saiu do servidor é a mesma coisa, né? E é isso que o programador tem que aprender. O que o meu servidor tem que cuspir para o browser ter o que o usuário quer. Pensar nessa forma, assim. Então a base seria o HTML, então. Começar por aí. Um ótimo começo, né? Que até nem tinha pensado nisso. O HTML é um excelente começo para isso. E tentar compreender mesmo o HTML. Hoje está bem mais fácil, né? O HTML5 trouxe a onda de semântica de volta para a cultura, né? Então, bom starting point mesmo. Pô, e o JavaScript, se você pensar... Perdão. Não, JavaScript, se você pensar bem, também é uma linguagem muito boa para aprender, mas tem que ter um cuidado, né? Porque você pode começar por HTML e CSS, né, bem aos poucos, e começar a colocar um pouco de JavaScript em cima disso. Daí você pode falar, pô, agora o JavaScript que eu fazer no browser, eu vou tentar usar esse conhecimento no servidor. E isso é muito legal, porque você vai conhecer a linguagem, mas você vai estar num ambiente completamente diferente, é um JavaScript completamente diferente. É que nem você pegar um texto em inglês e alemão. Você consegue ler as letras, mas é outra linguagem, é uma parada completamente diferente, né? O JavaScript para o browser é DOM, você manipula o DOM, que é uma API do JavaScript. E no server você manipula o HTTP server do Node. Eles são diferentes, mas é muito melhor do que você pegar um texto em russo que tem o chart set cirílico e um texto em português, né? Porque daí você vai ter caracteres que você nunca viu, você não sabe o som deles, você não sabe nada sobre eles. Agora o JavaScript você vai saber. Então é confundir. São a mesma linguagem, mas o JavaScript é muito pequeno. Então ele é muito pequeno e ele cria ecossistemas onde ele sobrevive. Então o do browser é completamente diferente do Node.js. Você pode aproveitar muita coisa ali. Você pode ser muito bom em identificar caracteres, assim, e identificar as coisas boas da linguagem, mas são culturas diferentes. Um bom jeito de ligar elas é essa linguagem. Cara, então, uma das coisas que eu notei olhando o seu perfil também é que eu vi que você faz parte do Respect Project. Uhum. Fala pra mim, o que é o Respect Project? Rapaz, é difícil definir ele, né? Ele já foi um framework, né? Na época que ele estava no Google Code, ele era um Respect Framework. E daí eu já disse que ele é um conjunto de bibliotecas, um conjunto de componentes. Mas hoje eu digo que ele é um conjunto de bibliotecas alinhadas. Então, a diferença dele é que ele oferece as coisas que vários frameworks têm, né? Conexão com banco, tratar template, automatizar coisinhas de teste, de criar diretórios, mas ele não funciona todo junto. Então, não tem um manual assim dele de como você vai usar o Respect inteiro e fazer a sua aplicação. Tem o manual do Respect REST, que, por exemplo, é o cara para você fazer as rotas, que é justamente para fazer aquilo que eu falei. Vai chegar uma requisição do navegador para o PHP. O Respect REST, ele é uma tentativa de tornar o caminho entre a requisição e o ponto específico do seu código que trata aquilo lá. Daí, a partir desse ponto, qualquer PHP, é o que você quiser. Ele só faz a rota até ali, né? Então, cada componente tem a sua coisa. Tem o componente para automatização de coisas, inclusive testes. Tem o componente que são ferramentas para teste, né? Ferramentas para mocar as coisas, para stubar, né? Que é criar pequenos simuladores dos testes, coisa que o PHP Unit também, que é uma ferramenta popular para teste de PHP também tem. Tem o cara que mexe com o banco e tal. Você usa eles separados, você pode usar eles todos juntos, e você pode usar eles em outro framework, você pode usar eles em outro lugar, né? E usar até em contextos que você não esperava que ele fosse usado, né? Tem um componente que chama Respect Config,
E ele nasceu para ler simples dados de um arquivo ini. E hoje ele é um cara que faz dependency injection, que é um conceito de orientação a objetos, de você declarar como os objetos eles se relacionam, mas sem instanciar eles, sem criar eles mesmos. Porque se você criar todos os objetos de uma aplicação numa paulada só, ela vai ter muita memória. Então você define como eles se relacionam e você pede para um dependency injection container para te dar um objeto pronto. E ele trata de todas as dependências desse objeto e te traz. Então ele nasceu como um cara que era ini. Ele lia variáveis ini. Agora ele é isso. Como isso aconteceu, né? Então, às vezes as pessoas elas olham e falam, nossa, isso é insano, né? Você transformou uma coisa em outra. Daí você pensa, pô, eu tinha pequenas variáveis, que era configuração. Então, pô, o que é configurar, né? Eu tentei justificar o que eu fiz com o dicionário. Então eu olhei o que é configurar. Daí eu falei, vai que essa palavra significa alguma coisa boa, assim, né? Então, se você pega os objetos da sua mesa e muda eles de lugar, você pega as roupas do seu armário e muda elas de posição, você está criando uma configuração diferente daquele cenário, né? Então eu pensei, pô, e se eu começasse a descrever não só pequenas variáveis, pequenas flagzinhas, mas se eu conseguisse montar uma sintaxe muito elegante para expressar objetos em um ini? E daí eu cheguei em algo bem legal, assim. Então, ele faz isso, ele faz configuração e dependency injection, porque uma coisa a gente considera outra. Então, às vezes, os componentes ganham novos propósitos, para eles não estarem todos amarrados. Seria muito deselegante eu fazer um configurador que só lê, sei lá, o nome e senha de banco, virar um negócio de dependency injection, se ele tivesse amarrado a toda uma stack que as pessoas já usam daquela forma. Agora, como um componente isolado é muito conveniente. Então, ele é isso. Essa é a ideia dele, assim. São coisas alinhadas. Elas estão isoladas, uma não depende da outra, mas elas estão tão alinhadas que você pode usá-las juntas. Ou você pode usar ela de uma maneira desalinhada com outros frameworks. Que é o que já acontece quando você reusa um framework ou outro, né? Você tem um conflito de arquiteturas. Então, tipo assim, eu tô dando uma olhada aqui agora, né? Eu tô abrindo justamente esse config que você falou, tô dando uma olhada aqui nele. Uma forma de descrever talvez o Respect Project seria assim, porque são vários componentes, como você mencionou, seria como um starting kit, sabe, para quem está começando a programar, para utilizar. Será que é uma boa definição ou não? Eu não sei se é um starting, porque a gente ainda não figure out, assim, a gente não descobriu como tornar ele fácil para os iniciantes, porque a gente não dá big picture, a gente dá uma caixa de ferramentas, né, do it yourself. Então é meio difícil às vezes, né? O do it yourself precisa ter um manual muito bom para funcionar. Se você dá só as peças e não dá o manual, não dá certo. Então, tem um dos caras que a gente está construindo para que seja o manual da parada, né? Que é o Respect Doc. Daí várias pessoas também já me falaram, porra, por que você está fazendo isso, cara? Já tem o PHP Documenter, ele está há 15 anos fazendo isso, e ele é muito bom, né? Todo mundo usa, os frameworks grandes usam. Porque a gente teve uma ideia, né? A gente estava um dia discutindo, todo mundo, né? Tem uma galera que é de outros países trabalhando no Respect, mas tem a maioria brasileira. A gente estava trocando ideia, e daí a gente pensou, poxa, a gente lê o código-fonte, o PHP Documenter lê o código-fonte para gerar a documentação. Então ele tem limitações, ele não pode rodar o código para documentar. Se consegue documentar bem, você consegue rodar. Ele falou, mas pô, você não pode ficar rodando o código assim, do nada, né? Porque você não sabe quais efeitos colaterais isso pode causar numa aplicação, no banco. Daí a gente pensou, como que a gente vai rodar o software de uma forma controlada e extrair documentação disso? E essa ideia já estava pronta, né? Que os testes são isso. Os testes rodam a aplicação de uma forma controlada. Então o RespectDoc faz o quê? Ele lê os seus testes e gera a documentação. O que tem lá é um embrião bem pequeno, assim, né? No RespectDoc. A gente está construindo ele ainda e não terminou. Inclusive, eu tenho até uma versão dele local, que está testada e tudo mais, está um pouco melhor do que a atual. Mas ela ainda não funciona. Eu vou publicar depois da entrevista, porque eu acabei de falar, né? Eu tenho que mostrar que ele tem essas características que eu falei, porque o repositório de agora não está tão... Vou publicar ele agora. Eu estou olhando aqui agora, então depois eu vou botar o link, pessoal, porque o projeto tá lá no GitHub. Então aí o pessoal vai poder... Só que, poxa, é assim, né? Eu vou publicar ele em um work in progress. O legal de você olhar dele não é olhar o README desse cara, é você olhar os testes desse cara. Porque foi uma das coisas mais insanas que eu fiz. Eu escrevi os testes para uma ferramenta que lê os testes e gera a documentação. E o propósito final é que essa ferramenta
quando eu termine ela já esteja documentada e testada. Então, eu vou publicar, olhem os testes é a parte legal de ver, porque você vai ver qual é a ideia do futuro para ler esses testes. Você vai ver que mesmo lendo a classe do teste, ela é tão compreensível quanto um manual, né? Ela é tão autoexplicativa quanto um manual. Vou publicar esse cara agora. Pô, valeu. Dá um git push aí, então. Pô, eu vou mandar esse cara, vou mandar. Só rodar um teste aqui pra ver se tá passando. Então, ó, vocês que estão acompanhando aí, isso aqui é o tipo de desenvolvimento ao vivo e a cores pelo podcast. Podcast Test Driven Development. Vou até colocar o nome do podcast no commit, hein? Ó. Tô indo lá no GitHub, só para olhar agora. Vai ter uma pasta de testes lá. Just aí, now. Commit for the Castalho Podcast. Valeu. Que massa. Só não consegui colocar o acento no Bash que não tava mandando a mensagem, mas... Pô, pode crer. Então, eu chegou na hora do Top 5, né? Então, eu já ia fazer a pergunta antes de anunciar que chegamos no Top 5, que eu fiquei curioso agora. Então, eu queria saber o seguinte, você tem um Top 5 de aplicativos, de software que você usa? Porque a minha pergunta é, o que foi que você usou para poder editar o código agora? Eu usei só o terminal mesmo. Quando eu preciso fazer uma coisa bem besta, eu uso o editor mais babaca, assim, é o Nano. O Nano é um notepad do terminal, ele é muito rápido, assim, pra mim. Porque eu tenho uma grande dificuldade de ter, na minha memória muscular, 2 atalhos de teclado diferentes que fazem a mesma coisa. Tipo, usar no Mac Command Tab e no Linux Ctrl Tab, eu fico louco, assim. Então, o Nano tem Ctrl X, é Ctrl as coisas, não é tipo o VI que você tem que dar um ESC, apertar uma letra, eu não sou um VI guy, assim, vou fazer o Nanozinho agora. Mas eu uso o Sublime Text para desenvolver mesmo, assim, né? Tá. Que é uma ferramenta excelente, assim. Daí é essencialmente isso, um Ubuntu é o sistema operacional que eu mais gosto de usar, é o mais prático para qualquer linguagem quase, né? Porque é instalar ele e dar um apt-get à sua linguagem. Nenhum outro sistema operacional é tão simples quanto o Ubuntu nisso, né? Talvez algumas outras distros de Linux. Fedora! Fedora! Fedora é muito bom. Fedora tem umas vantagens legais, tipo, instalar ele no Mac é mais fácil do que instalar um Ubuntu, né? Então, ele é até mais legal que o Ubuntu para alguns casos. E daí eu uso o Ubuntu, eu uso o Firefox, exceto hoje que eu estou usando o Chrome. O Firefox teve um problema aí com os Hangouts, ele não se deu muito bem. Eu sou muito fã do Firefox e terminal Ubuntu, Firefox, Sublime Text. Mas o Top 5 é o que eu gosto ou é o que eu estou fazendo ultimamente? É o que você curte, mas pode ser o que você quiser, cara. Porque o que eu tenho usado ultimamente é o Windows, o Visual Studio 2012 e o PowerShell. Porque a gente está desenvolvendo para Windows, né, e a gente teve uma certa resistência de, vamos usar algumas ferramentas de Linux dentro do Windows aqui, e vamos fazer um SIGWin, não sei, mas o melhor é você, quando trabalha numa arquitetura, ser fiel e seguir ela ao máximo. Então a gente está usando o Windows 8, usando o Visual Studio para desenvolver, porque ele é a melhor ferramenta para desenvolver coisas para a Microsoft e tal. Tem que ser o cara que estou usando. É bom, eu gosto dele. Deixa eu fazer uma pergunta, puxando esse assunto aí. Uma coisa que eu sinto é que para um desenvolvedor, por exemplo, eu tem muitos anos que eu me acostumei a fazer tudo dentro de um terminal, né? Então, tipo assim, se eu tenho que botar a mão no mouse, eu já não fico muito feliz, não. Eu gosto de fazer tudo. Então, eu uso o VI, eu sempre fui um VI guy por muito tempo. Ultimamente eu tenho usado bastante o Emacs, por um motivo ou outro do trabalho lá, mas eu tenho usado o Emacs também, que eu estou gostando bastante. Mas, em termos de programação, eu sempre senti que eu vim do mundo Visual Basic, eu vim assim do .NET, esse tipo de coisa. Eu sentia que o Visual Studio realmente te ajudava. O nome é um Rapid Development Environment, né? Uma coisa assim. Integrated, né? Não sei. Tipo assim, tem um motivo porque a palavra Rapid existe lá, porque o lance do IntelliSense, por exemplo, é uma mão na roda. É uma mão no roda e não é nada errado de usar, né? Você pode aprender com o IntelliSense ao invés de abusar dele. Exato, eu concordo com você. E tipo assim, se você está usando um VI ou o que for, né? Você está usando,
Pô, cara, para você ter que buscar a documentação e poder, né, ficar trocando de... Falar assim, mas peraí, essa biblioteca que ele está importando aqui tá naquela pasta ali e tal. Tipo assim, não é rápido, a palavra rápido não existe nesse processo, né? Ele pode ser mais cuidadoso, né? Ele pode fazer pensar mais, mas isso não significa que você também não consiga ter essas características no Visual Studio. Você pode ser cuidadoso e pensar mais e se preocupar com qualidade, ter carinho no Visual Studio. Daí você ganha de brinde algumas coisas agradáveis e algumas coisas muito boas, né? Por exemplo, a gente poderia estar usando o Firebug, mas a gente está usando o DOM Inspector do Visual Studio. Então, esse é um cara ruim. Esse é um cara difícil de trabalhar. Mas o depurador linha a linha é sensacional. Então, ele tem algo que eu nunca vi em nenhum lugar. Você pode arrastar a setinha, né? O depurador linha a linha para a execução do software e vai andando de linha a linha. Você pode arrastar a setinha para cima e ele volta no tempo, cara. E você altera o código de baixo e roda de novo e arrasta a setinha para cima. E altera, daí você fala, cara, quem tem isso? Como você vai fazer isso no VI, entendeu? Não, pode crer. Pode ser que no VI você descubra um workflow bom também, sabe? Você faz um teste unitário que é permanente e tal, e você não vai ficar apagando e reescrevendo o mesmo código, gerando a sujeira e tal. Você consegue ter flows bons nas duas ferramentas. Então não pode usar uma como se fosse a outra, né? Uhum. Não, eu uso a maioria das vezes que eu programo é com Python, eu tenho um lance para depurar e tal, que me permite fazer uma coisa. Mas eu concordo com você, o lance de depuração assim, que você, né, vai lá e clica e muda para lá e vê os valores das variáveis ali acontecendo dinamicamente. Poxa, é maravilhoso. Eu sinto falta de uma coisa dessas, sabe? Eu sinto mesmo. Bacana. E tem gente que fala, pô, mas não, você realmente deveria testar unitário, não ficar depurando linha a linha o problema. Daí o que você consegue fazer no Windows é, enquanto ele está rodando o teste unitário, você põe um breakpoint e faz uma inspeção no seu teste. Então, isso é algo que é muito atrativo, né? Porque eu já fiquei, sei lá, 3 dias em um teste lá, fudido, que não conseguia terminar o negócio. Sensacional, uma ferramenta muito boa. Eu concordo, cara, eu concordo plenamente. Tá bom, então esse aí foi o seu top 5 de software. E música, cara, o que você curte? Rapaz, eu curto heavy metal. Olha, eu não sei não, porque eu dei uma investigada, eu fui lá no seu Last FM, eu tava olhando as últimas músicas aí, não tem nada de heavy metal não, hein? Sério? Pode declarar e pode anunciar para todo mundo? Eu vou ver a parada aqui. Não, com certeza, se você olha assim no seu all time, né, você vê assim, tem Halloween, tem Iron Maiden, Royal Hunt, mas as últimas músicas que você escutou aqui, só tem Mamonas Assassinas aqui, rapaz. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que esse é... Faz um pouco de tempo que eu desinstalei o plugin, né? Essas últimas são de janeiro, mas eu ainda tô ouvindo muito Mamonas Assassinas, assim. É uma banda que eu gosto muito. Eles são incrivelmente versáteis, eles conseguem tocar uma diversidade de estilos ali, com uma marca deles em todos os estilinhos. Cada música é um estilinho que eles imitam, né? Uhum. Mas eles imitam muito bem, a qualidade musical deles é muito boa, assim. Divertido, as letras são ótimas. Eu ia falar pra você, eu escutei hoje, eu fiz a assinatura do Spotify e eu criei uma rádio pra me escutar a música do Capital Inicial. E por algum motivo o Mamonas foi parar lá na seleção, lá, mas aí tipo assim, em vez de ir lá e votar, né, thumbs down, né, falar não quero escutar não, toda vez que eu escuto Mamonas eu curto, porque eu acho assim, não tem como ficar enjoado, pelo menos não me irrita o Mamonas. Não me irrita, exato, é uma música bem legal. Mas me fala então, qual é o seu top 5? Heavy Metal, vamos lá, você tem alguma lista? Eu vou falar o de ultimamente, porque é difícil pensar num all-time, assim. Então, o que eu tenho ouvido ultimamente, o One é Megadeth. Eu tenho ouvido um álbum deles que chama Euthanasia, é o meu álbum predileto deles. Então, Megadeth. Uma banda que chama Shadow Gallery, também é bem desconhecida, mas entre os fãs é muito gostada, assim. Geralmente quem gosta de Shadow Gallery só gosta de Shadow Gallery. Eu sou uma exceção desses caras. Tem uma banda que chama Unisonic, que eu tô ouvindo bastante, que é de uns caras que eram do Halloween antes, um dos primeiros membros do Halloween, que sofreu várias mudanças na formação, fundaram essa banda, que é muito legal também. E tem mais uma, né? Eu não tenho ideia da outra. Não lembro. Não, beleza. E depois eu vou ter um link do seu Last FM lá, o pessoal vai saber também.
pra poder Pode olhar. pôr, não tenho vergonha dos Mamonas. Eu achei que tinha escapado alguma outra música, assim, tipo Ativa uma o plugin Britney aí. que eu ouvi ontem. Ativa o plugin e começa a tocar música. Tá legal. E em termos de filme, cara? Nossa, eu tenho assistido mais séries agora. Por algum motivo eu tô achando que as séries estão com uma qualidade melhor do que filmes, mas eu não sei se eu tenho argumentos para defender isso. Mas eu tenho assistido Breaking Bad, Dexter, tem um seriado de um show britânico chama Top Gear, que eu tenho assistido, eu tenho consumido Netflix, né? Então eu tô naquele rebanho de pessoas que assiste o que o Netflix sugere. Esse é o meu top 5, Breaking Bad, Dexter, Top Gear e Mad Men, que é outra série que eu gosto bastante. Ah, tá. Então você falou do Netflix, você não chegou a assistir o House of Cards ainda não? Não assisti House of Cards. Todo mundo falou muito bem, mas eu ainda não assisti. Tá legal, eu já vi uns 3 primeiros episódios, assim, tá bem legal. Eu vou ver, assim, tipo assim, uma coisa que eu iniciei esse ano com a minha esposa é toda sexta-feira a gente faz o Movie Night, né? Então, uma sexta-feira eu escolho, na outra sexta-feira ela escolhe, não pode, no judging, né? Assim, você não pode, vale tudo, o que você quiser assistir. Então, mas a gente de vez em quando vai, depois que termina o filme, assiste um House of Cards, tá bem legal. Legal. Pô, vou assistir agora, fiquei curioso. Eu achei legal, eu achei bem bacana, te prende, te prende. Bem, e em termos de livro, cara, alguma coisa assim você lê pra espairecer? Eu leio quase só livro técnico, assim, então Normal. acho que o menos técnico que eu tô para ler, eu ainda não li, é o The Lean Startup, que eu acho legal a ideia, curto a ideia, já li coisas sobre, mas nunca li o livro mesmo. E os que eu mais curti foram todos relacionados a essa parada de metrologia mesmo em desenvolvimento. Então, o Programação Extrema Explicada do Kent Beck foi, assim, mudou bastante como eu pensava. O primeiro livro sobre desenvolvimento ágil que eu li, que foi o do Vinícius Manhães Teles, que ele vivia aqui no Brasil, acho que agora ele está na Argentina. Então, pô, eu comprei eu era molecão, sei lá, comprei mais molecão do que eu sou, né? Era bem molecão. Eu comprei o livro do cara ali sobre programação extrema. Eu não tinha muita ideia do que era programação extrema. Daí eu entendi que era uma metodologia ágil. Achei isso sensacional. Fiquei tentando aplicar em todos os empregos que eu entrava. Falhei até que eu entrei no Yahoo, que usa metodologias ágeis, e vivi feliz para sempre. Então, deixa eu ver, eu já falei 2. The Lean Startup, o Programação Extrema Explicada do Kent Beck, o Programação Extrema do Vinícius Manhães Teles. Pô, o Deus um Delírio do Dawkins, eu achei sensacional. Tem que ter um que é o top 1, você pode excluir qualquer um dos outros. Os Jogos da Vida, o título original é Games People Play, de um psicólogo norte-americano, Eric Berne, acho que é Eric Berne. Esse livro eu li ele umas 6 vezes, assim, ele é pequenininho, tem, sei lá, umas 200 páginas. E ele, além de ser um conteúdo sobre psicologia muito acessível, não necessariamente atual, mas muito acessível, e que te traz bastante insights, assim. E ele tem uma similaridade com livros técnicos impressionante, porque existe uma cultura de design patterns, por exemplo, no desenvolvimento, e a galera costuma citar que isso veio de um arquiteto chamado Christopher Alexander, que publicou um livro que tinha esse formato, né, que era padrões descritos em um rationale, né, você explica como os padrões funcionam, e depois um catálogo deles, e depois uma conclusão. Então, esse formato, os caras falam, pô, o Christopher Alexander começou com essa ideia e tal, de identificar padrões, definir e documentar eles. E esse livro, sei lá, é de 64, 69, antes de 77. É um livro sobre psicologia e ele tem exatamente o mesmo formato. Então ele descreve, eu vou descrever padrões que explicam esse tipo de coisa. Daí ele começa descrevendo cada um dos padrões de comportamento que ele define como jogos que os humanos jogam, né? Você tentar extrair mais interações de outra pessoa do que você está dando. Isso é um jogo, né, de acordo com a definição dele, né? Ele explica as várias formas que a gente faz isso e não percebe. E como sair de algumas delas. Que é exatamente a mesma coisa que o livro, né, do Goff e tal, sobre patterns, o clássico faz, né? Então, todo pattern, ele resolve um problema. E daí ele tem a implementação de referência, que é um exemplo da solução. Exatamente idêntico. São muito análogos os livros. Eu achei isso foda. Bem, eu preciso te agradecer novamente por ter aceito o convite. Achei muito legal conversar contigo.
Pô, agradeço pela oportunidade também, foi bem legal, eu gostei. Pô, eu quero conversar com você fora do podcast aí, qualquer hora que você tiver à toa, Vamos quiser sim. bater papo. Qualquer dia vamos fazer isso. Bom, pessoal, você que está acompanhando aí, então, eu espero que vocês tenham curtido. Eu curti bastante. Vou botar o link de tudo que a gente mencionou aqui para vocês poderem acompanhar. Não esqueçam de checar o Last FM do Alexandre para ver se ele mudou lá as músicas, se ele ainda continua escutando Mamonas ou não. E deixe o seu comentário. E eu agradeço também ao Rafael, ao Danilo, que deixou as perguntas. E se vocês tiverem mais algumas perguntas, manda depois e eu passo para o Alexandre. Depois ele pode responder e eu adiciono lá no post. Então, até a próxima e um abraço. Até, tchau, tchau.